Ontem aflorámos ligeiramente aquilo que sucedeu na Grécia, os incêndios devastadores da Grécia, com tantos mortos, 89, segundo me parece, são os números mais recentes. Lembramos e com logo... quase 200 feridos, muitos deles em estado... 79 mortos. Lembramos logo daquilo que se passou em Portugal, não é? Sim. Da tragédia de Pedrógão. E há algumas semelhanças entre um incêndio e o outro. O que se questiona muito agora é se estas provas que ocorreram, quer seja em Portugal, quer seja na Grécia, já não são as provas suficientes para convencer os líderes mundiais de que o clima está mesmo a mudar. E para que isso suceda, para o clima mudar, são precisos alguns anos. E estas serão talvez as provas mais evidentes de que tal está mesmo a suceder. Ontem recebemos cá o Mário Marques, hoje repetimos a presença do Mário. Olá, Mário. Olá, mais uma vez. De novo. Ontem tínhamos cá o Dom Januário, somente passámos algumas informações sobre aquilo que sucedeu. Há semelhanças entre um incêndio e o outro? Sim, sem dúvida há semelhanças, sobretudo no modo como as pessoas reagiram ao mesmo. Entraram em pânico, tentaram deslocar-se, o nível de acessos são muito semelhantes, estradas muito estreitas, a vegetação era muito densa mesmo junto às bermas, e a tipologia de fogo, a velocidade com que o fogo desceu as vertentes é muito semelhante, embora com uma geografia diferente. Em Portugal a deslocação do fogo ainda foi mais rápida? Muito mais rápida, devido ao tipo de monocultura do eucalipto, é muito mais rápida e a propagação muito mais rápida do que se verificou em Atenas. Eu, por acaso, vi algumas imagens e o que denotei é que existia muita vegetação herbácea junto dos resorts, das casas, e era muito disperso o povoamento lá. E o que é que acontece? Pode ficar bonito para a fotografia, mas para a segurança? Para a segurança, eventualmente não tinham também nenhum plano de evacuação. Também não se passava, se calhar, na cabeça que eventualmente pudesse acontecer, não é? E depois o pânico levou que muitas pessoas fugissem para o mar. Bom, o que é que estamos aqui agora a mostrar aos nossos telespectadores para percebermos a razão de mostragem deste mapa? Desta carta é uma situação típica do que poderá acontecer em julho. Neste caso é de julho de 2007, nós temos aqui o anticiclone dos Açores, estende-se em Cristo até à Península Ibérica. Talvez se nos levantarmos, os nossos telespectadores vão acabar por perceber um bocadinho melhor. Portanto, quando falamos do anticiclone dos Açores... É este anticiclone. Que este que está aqui, este H. Exatamente, que se estende em Cristo até à Península Ibérica. Sim. Aqui nós temos o movimento das depressões, o movimento zonal, que afeta normalmente a Escandinávia e o Reino Unido. O norte da Europa. Isto é em julho de 2007. 2007, exatamente. Isto é uma situação típica, sim, normal. Mas em 2007 já lá vão 11 anos. Exatamente. Eu fui buscar esta carta porque em 2007 também tivemos uma situação de onda de calor em finais de julho e início de agosto. E neste caso foi esta de 24 de julho. Mas que atingiu o sul da Europa. O que é normal. Exatamente, sim. E mesmo até se estendeu também este anticiclone, que é o que está neste momento a afetar para a Europa Central. Naquela altura também afeta mais os países, Cazaquistão, Bulgária, os romanos têm um verão também muito intenso, não é? Exatamente. Depois nós temos outras cartas. Vamos avançar. E esta é de julho de 2017. 2017, que também é uma situação onde nós vemos o anticiclone dos Açores, estende-se em Cristo até ao Golfo da Biscaia, e mais uma vez nós temos aqui as depressões a afetarem de toda a Europa do Norte. Quando nós vemos as cores mais frias, o amarelo, o laranja, são depressões e as temperaturas não são muito quentes. Aqui nós vemos um movimento das isóbaras. O laranja é onde há maior incidência de calor. Exatamente, existe a pressão, as altas pressões prendem o ar sobre a superfície, que tem um movimento descendente, não é? E as baixas pressões é o contrário. Isto é uma situação também típica, normal de acontecer. Este movimento que nós vemos aqui é das depressões a deslocarem-se para a Islândia e para o Reino Unido. Muitas vezes até os ingleses dizem que têm um verão tipicamente chuvoso, que é o verão deles. Sim. Mas neste caso, este ano, é o que não está a acontecer. Exatamente. Que é uma carta que também demonstrei, salvo erro, no início de junho, se puderem passar essa carta. Vamos à próxima, então. Que é esta 3 de junho, que foi quando a situação começou a acontecer, a afetar todo o continente europeu. Sim. Podemos ver o que aconteceu ao anticiclone dos Açores? O anticiclone dos Açores, ao que parece, é o culpado disto tudo. Está fraquinho. E neste momento depois podemos ver na carta a seguir que está muito fraco, nem se estendem em crista, e como está fraco, as depressões tendem a mergulhar devido a quê? Devido a esta crista de altas pressões que nós temos aqui. Isto é o início, a 3 de junho. Reparem que toda a Europa Central, todo este movimento, quando o ciclone tem um movimento igual ao sentido ponteiro dos relógios, e portanto está a injetar todo este ar que vem da Turquia, do Mediterrâneo, para norte. E é o que começou a acontecer. E nós porque não tem oposição da... Exatamente. Não tem oposição do anticiclone dos Açores, que normalmente se estendia em Cristo naquelas cartas, e o que acontece? Esta baixa pressão, já no início de junho, já nos estava a afetar e ficou aqui por uns dias. Portanto,
O que é que acontecia? Elas começam a mergulhar ou começam a desviar-se e não conseguem o seu percurso zonal normal, o normal, não é? Oeste para leste. E outra carta, depois, mais tarde, a 24 de junho, no Fecho de São João, e podemos ver o quê? Esta circulação é injetar o ar quente que vem do Mediterrâneo e injetá-lo para norte. Isto para norte. Isto em junho. E voltamos a sentir falta do anticiclone. Está para o oeste dos Açores, neste caso. Neste caso, o anticiclone está para o oeste dos Açores e continua neste momento nesta localização. Irá mudar, como já irei falar, mas aqui temos uma situação de uma depressão, um vale depressionário que depois irá afetar Portugal. Nós aqui tivemos momentaneamente 3, 4 dias de temperaturas agradáveis. Não tem sido mais. Pois, exatamente. Também não tem sido mais. É um padrão neste verão. E esta situação depois irá mudou, neste caso, para julho e afetou severamente a Escandinávia. Isto é só para demonstrar que já desde o início de junho que nós estamos a assistir a esse padrão. O que é que se consegue prever face à comparação das cartas que vocês estudam e que vos permite olhar para, sempre com a probabilidade da dúvida, olhar para os próximos tempos? Vamos ter verão? Não vamos ter verão? Assim, que verão vamos ter? Esta carta vai representar um pouco aquilo que nós podemos ter na primeira semana de agosto. Okay. O padrão irá mudar ligeiramente. Iremos ter um anticiclone já mais próximo da Península Ibérica, exatamente instalado, e com a crista junto à Península Ibérica. Isto, sensivelmente, até o dia 10 de agosto é o padrão que eu espero e, portanto, penso que será até o melhor período consecutivo. Nos primeiros dias de agosto. E, exatamente. Podemos ter temperaturas no sul e no interior a atingir os 38, 39 graus. Não quer dizer que seja sustentado, mas poderá ser por 4, 5 dias estas temperaturas. Embora este padrão continue pelo menos até o dia 10, 12 de agosto. É o que eu tenho em mente e esteja a prever nesse sentido. E irá também afetar um pouco a Grécia. Irá ter alguma chuva, algumas trovadas nestes próximos dias, o que vai ser bom para aliviar. Chuva, sim, a trovada. E a Escandinávia irá aliviar, mas momentaneamente, porque eu acho que vamos ter aqui o anticiclone dos Açores e outro anticiclone também ali na Rússia que se irá estender na mesma em crista. Portanto, estes padrões normalmente, o nosso anticiclone dos Açores é um anticiclone dinâmico. Ele vai para o oeste, vai para o norte, vai para leste. Aquilo que nós temos neste momento na Europa é estático. Ele está geoestacionário. Sim. Aumenta, diminui de intensidade. E essa é que é a grande diferença? Exatamente, é a grande diferença. Este anticiclone aqui, muitos, os ingleses chamam o anticiclone Bartlett, que é o anticiclone europeu, que é geoestacionário, não é dinâmico, é estático. Mas era no passado? Também, mas só que no passado aparecia de vez em quando, uma seminha, duas, não com esta intensidade e a nível de... E porquê que isso está a acontecer? Eventualmente, isto pode estar a acontecer porque existe um feedback do que acontece nas camadas superiores da atmosfera. Sim. Depois tem influência nas camadas mais baixas. Tem a ver com as normal, isso é tudo dinâmico. Células de Hadley, as ondas de Rossby, etc. São situações mais técnicas. Estudos, mas o que está a influenciar é mesmo isso, é o posicionamento dos anticiclones estáticos. Temos outro também, no caso do Japão. É outro anticiclone estático. Outra onda de calor. Exatamente. Só que neste caso tem umidade associada. Porque com a umidade, basta botar umidades acima de 60%. Se nós tivermos temperaturas de 35 graus, facilmente o feels like, né, aquilo, temperatura aparente, vai logo para 40, 42 graus. Se eles tiverem temperaturas de 40, é como se tivessem 46, 47. Portanto, é extremamente... Com mais umidade. Com menos umidade sentimos menos. Exatamente. Não é? Então daí os golpes de calor que as pessoas possam ter, sobretudo os idosos. Não é? E também aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá. Nos Estados Unidos e no Canadá. E na Europa do Norte também está a acontecer, só como agravante. Os edifícios não estão preparados para as situações de calor. Para o calor, estão preparados para o frio, aquilo... Exatamente. O clima mudou? Eu acho que sim, está a mudar. E nós vamos sentir um bocadinho, mas sobretudo os nossos filhos, eu acho que infelizmente vão sentir mais na pele todas essas mudanças climáticas. Que depois nós podemos ter aqueles refugiados, aqueles migrantes... Os migrantes devido às alterações climáticas. Clima, não é? Eu só quero referenciar que há 7.000 anos atrás, o deserto de Saara era um jardim. E teve um anticiclone presente lá, constantemente, em que esse anticiclone fazia com que não chovesse durante anos consecutivos. Há 7.000 anos. Há 7.000 anos. E daí a migração toda para o Rio do Nilo, para o Tigres, o Eufrates e as civilizações da Suméria. Mário, infelizmente, pelos piores motivos, vamos nos encontrar mais vezes aqui no nosso programa para também darmos alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores. Muito obrigado, uma salva de palmas para o Mário.